passaram e tudo se fez novo. Então há um marco divisor na nossa vida quando Jesus entra, ou quando nós permitimos, né, que ele entre na nossa vida, entre na nossa casa, entre na nossa família, como nós cantamos. Há um marco divisor muito forte, mas como foi muito bem colocado aqui, a gente recebe e é recebido por Jesus. Isso não quer dizer que houve uma mudança automática na nossa vida. A gente tem muita coisa a vencer. Eu me lembro que quando Pedro e João subiam ao templo na hora nona para orar e encontram lá uma pessoa com um certo grau de deficiência física, ele pede uma esmola e eles respondem para ele: nós não temos prata nem temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E aí o que é que acontece? Aquele cidadão, diz a Bíblia, se levanta. Eu fico imaginando, tentando conjecturar como foi aquilo, depois de anos e anos e anos, indo àquele ponto para receber algum dinheiro do seu sustento, que alguém levava certamente, e ele, de repente, ele sente força nas pernas, coisa que ele não tinha, ou há muito tempo, que a Bíblia não relata se ele era de nascença, ou desde quando nasceu, ele não tinha força nas pernas, não tinha músculos, não tinha nada, mas simplesmente naquela hora, sob o poder da palavra dos discípulos, que era a palavra de Deus, ele se levantou. E eu fico imaginando ali os estalos dos ossos, dos artelhos, dos dedos, dos pés, e ele se põe de pé. Pela primeira vez ele consegue encarar alguém face a face. E diz o texto sagrado que ele entra no templo saltando e glorificando a Deus. Muito bem, maravilhoso, ótimo. Deixou de ser um aleijado e passa a ser agora, entre aspas, uma pessoa normal fisicamente. E ele dorme. E acorda no outro dia da manhã, de 6 da manhã. E o que é que ele pensa? Vou para o meu ponto. Eu vou para o meu ponto para fazer um dinheirinho, para poder sustentar minha família. Eu não tenho o que fazer. É o meu ponto. E de repente ele lembra: peraí, houve alguma coisa ontem diferente. Ontem duas pessoas me abordaram como nunca antes. E eu me lembro que eu entrei no templo andando. Será que isso foi um sonho? E ele de repente se levanta e percebe que não era sonho, era realidade. Ele não sabia fazer nada. Não sabia trabalhar, não sabia arar a terra, não sabia cuidar de animais, não sabia de nada. Porque a vida toda ele foi restrito àquela condição física. Então, a vida espiritual, ela também, em muitas pessoas, é uma legião. E esse aleijão, ele pode ser curado, porque assim como o ladrão na cruz recebeu a palavra de Jesus dizendo que ainda naquele dia estaria com ele no paraíso, graças a Deus que não ficou aqui para corrigir a vida, no caso dele, mas a gente ficou. Então a gente está aqui, a gente precisa corrigir. Então, no físico, aquele homem voltou para a vida de uma forma diferente, mas a alma dele era de aleijado. O que ele sentia lá dentro era de uma pessoa restrita àquela vida incapaz. Imagine se hoje há dificuldades, se hoje as nossas calçadas não recebem bem pessoas que são cadeirantes. Imagina no século I, né, de uma região pobre, de uma província subjugada por um poder. Imagina como era a vida dele. Ele dependia de pessoas, mas a alma dele não mudara. Então a ideia é que a gente possa entender que a gente tem um marco divisor. Eu estou em Cristo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É um recomeço. Vocês trabalharam até aqui a decisão de admitir, não foi assim? Admitir. E admitir, para muitas pessoas, é uma grande dificuldade. Jesus na cruz, e na semana passada nós tivemos aqueles cultos de Semana Santa, na quinta-feira, instituição da ceia, na sexta-feira, o culto da paixão, e nós lá fizemos o sermão, as 7 palavras da cruz, é muito tradicional na igreja, e há uma palavra que é exatamente a admissão de Jesus da sua humanidade: tenho sede. Tenho sede. Ora, tantas coisas estavam acontecendo com ele naquele momento ali, e ele escolhe, ele opta por dizer assim: eu sou um ser humano, agora eu sou um frágil ser humano aqui. Nós entendemos, sabemos pela palavra que Jesus era absolutamente Deus, mas também era absolutamente homem. As duas naturezas de Jesus conviviam de forma plena nele, mas naquele momento ele precisava admitir. E nós, muitos de nós, temos dificuldades em admitir fraquezas, incapacidades, incoerências,
impotências, a gente tem dificuldade. E eu entendo que admitir nossas fraquezas é um passo muito importante para que a gente dê sequência, mas a sequência vem. E é preciso avançar, não ficar apenas na admissão. Então a segunda decisão é confiar. É preciso começar a confiar. Há alguém, por exemplo, aqui, há algum de vocês desconfiado de que essa cadeira a qualquer momento ela pode abrir as pernas de você, passar um vexame aqui? Pelo jeito não, né? A não ser alguém que está fugindo da dieta. Mas a gente, normalmente a gente senta na boa e a gente acha que está tudo tranquilo, porque a igreja não ia fazer uma vergonha dessa para a gente. Alguém que comprou a cadeira sabe da resistência dela. Então a gente se senta confortavelmente e a gente relaxa. Por quê? Porque a gente confia. Ok? Esse é um objeto. A gente confia em objetos. Você entra no avião e não pergunta se ele já está abastecido. Nem pergunta se o piloto brigou com a esposa. Você simplesmente vai e acha que dentro de 2 horas vai estar no seu destino, ou 3. A gente confia em objetos. A dificuldade é confiar em pessoas. A dificuldade é lidar com o outro que pensa diferente de mim. Então essa é a dificuldade. Eu confiar em pessoas que em muitas ocasiões já me decepcionaram, já me frustraram, já me traíram. E aí eu fico travado para confiar novamente. Assim, essa segunda decisão traz a necessidade para cada um de vocês, para cada um de nós. Eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Então você tem que trazer para você. É muito fácil avaliar as coisas no macro. Todos nós somos, nós vamos. Eu preciso olhar para mim. Eu confio. Eu tenho dificuldade de confiar nas pessoas. Eu primeiro tenho que admitir. Se o primeiro passo de vocês, a grande decisão foi admitir, admita que você tem dificuldade de confiar nas pessoas. Por algum motivo. Não estamos discutindo aqui o mérito ou o seu motivo, o justificativo para não confiar. Alguma coisa aconteceu que você tem dificuldade de confiar. Mas veja, o que nos diz João na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 16. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Há uma relação muito clara aqui em 2 verbos. O verbo confiar e o verbo conhecer. A gente confia quando a gente conhece. Essa é a questão. Então, para eu confiar em alguém, eu preciso me aproximar desse alguém. Eu preciso travar um relacionamento com esse alguém. Eu preciso conhecer algumas coisas dele para que eu possa ir aos poucos liberando a minha própria confiança nessa pessoa. Há uma relação frágil, delicada entre esse conhecer e o passo seguinte, que é confiar. Ok, ainda estamos no âmbito de coisas que nós confiamos que são confiáveis de forma total. Deus é totalmente confiável. Confiamos no amor de Deus quando conhecemos a manifestação do amor de Deus ao longo da nossa caminhada com Ele. Ok? Você pode dizer, mas Deus não é uma pessoa como meu vizinho, não é uma pessoa como meu colega de trabalho, não é uma pessoa como minha esposa, não é uma pessoa como meu marido. Ainda resta isso, confiar em pessoas. Confiar em pessoas. Esse é o desafio da gente, confiar na outra pessoa. Talvez você confie no instrumento 30 semanas, mas tenha tido dificuldade, ou tem dificuldade, ou terá dificuldade de confiar nas pessoas que estão promovendo. Há uma delicadeza, uma sensibilidade aqui, e por isso a gente vai refletir sobre isso, aprendendo a confiar nas pessoas. Veja, Eclesiastes 4, 9 a 12 diz assim, texto muito conhecido: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A verdade é que há uma crise de confiança nas relações.
A gente percebe, por exemplo, que na relação mais próxima que a gente tem na sociedade humana, que se chama casamento, há uma crise, há um aumento do índice de divórcio cada vez maior. Há uma facilidade muito grande, e as pessoas pensam, inclusive, que não tem que casar necessariamente, porque se precisar de se desmanchar, está mais fácil. Bobo. Porque a lei do concubinato dá o mesmo direito. Isso é bobagem, né? Então na igreja a gente termina dizendo, olha, acaba com essa bobagem. Se você já está com ela há 3 anos, 4 anos, 5 anos, acabou. Casa, porque você faz aquilo que é testemunho para uma sociedade. Em linhas gerais, pessoas confiam pouco em outros. Em linhas gerais, em sua grande maioria, estão vivendo relacionamentos rasos e superficiais. Lógico. Por quê? Não se confia. O relacionamento só pode ser denso e profundo quando a gente confia. E se a gente começa da linha do casamento, do matrimônio, aí tem que haver confiança total. Mas às vezes até dentro da instituição casamento, ou dentro da nossa relação conjugal, a gente sofre perda, baixa de confiança para com o cônjuge. Também vemos que se entregam muitas pessoas a uma confiança cega. Esse é o outro extremo. Há uma confiança cega e se machucam com facilidade. Então tem aqueles que são muito desconfiados, e tem aqueles que se abrem demais. Então de um lado você não avança e não amadurece, porque você não dá confiança, não libera confiança, e do outro lado tem aquela pessoa que confia tanto que se machuca rapidamente, facilmente. Diante dessa realidade, será viável confiar em alguém? Essa é a pergunta que não pode calar. É viável confiar, depositar confiança em alguém? Em Deus eu até posso confiar em objetos, mas confiar em pessoas. Eu já sofri tanto, eu carrego tantos traumas, marcas, que eu não tenho condição de confiar mais. Eu diria que você não só pode confiar, você deve confiar. Por quê? Porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então dê-se uma chance, permita-se uma chance. Se tudo se fez novo, então eu preciso mudar o esquema, preciso mudar a vibe, preciso mudar o sistema da minha própria vida, dentro daquilo que eu concebo a mim mesmo. É preciso aprender e começar a confiar. A vida em unidade e em comunidade nos dá o benefício de aprender por meio dos erros e acertos dos outros e da gente. Porque quando eu perdoo o meu irmão, eu estou dizendo e abrindo uma grande porta para dizer assim, olha, quando for a minha vez, por favor, lembre. Nós somos uma comunidade, todos nós erramos. Somos formados para andar em família, nascemos em uma família. Na Bíblia somos comparados a ovelhas. E ovelhas sozinhas são presas fáceis. Eu não sei se você sabe, mas quando uma alcateia de leões, por exemplo, quer atacar um rebanho de qualquer espécie, ela procura aquela da espécie que está só. Por quê? Lógico, o ataque é mais fácil, a vulnerabilidade é maior. Então andar sozinho na fé é um perigo. Então se você se aproximou de Jesus, há aleijões ainda a corrigir, e você não consegue ainda lidar, embora se perceba e se conceba salvo, mas com cheio de dificuldades para tocar na vida, então é preciso andar junto. Deus nos deu uma família para pertencer, chamada igreja. A igreja é uma família para pertencer. Não se atreva a andar sozinho. Pastor Carlito Paes diz assim: você está sempre a um passo da queda. E isso tem um fundamento bíblico. Quando lá em 1 Coríntios 10, 12, ele diz: vocês que estão de pé, cuidem para não cair. Ora, só cai aquele que está de pé. Então, qual é o passo da queda? Está em pé. Já vimos que quando aprendemos, ou quando dependemos de Deus, somos curados. Quando dependemos do próximo, dos mais experientes, então temos chaves mais poderosas para a nossa expansão, a cura e a vitória. Mas pessoas erram, como nós. Alguém pode dizer, sim, elas erram e nós erramos. Daí é melhor se prevenir e não confiar. E vamos todos continuar errando.
Não há garantia de que eu nunca vou falhar com um amigo meu, com um irmão na fé. Não há garantia. Nem há garantia da recíproca. Ele também vai falhar comigo. Como diz o pastor Carlos Macorde, nossa carne nunca melhora. Então, na verdade, o fato de a gente ter se convertido a Cristo não quer dizer que a gente se tornou anjo. Não. A essência pecaminosa está aqui dentro, lutando para se revelar, lutando para se revelar em cada momento da vida. E você que mantém ela lá. Romanos 6 diz que essa natureza pecaminosa foi mortalmente ferida, mas não morreu, está lá. É você que luta contra ela. A perfeição só existirá no céu. O fato é que nossas relações devem ser pautadas em Deus e não no outro ou em nós mesmos. Eu me relaciono com alguém crendo que aquela pessoa, como eu, está em recuperação. Está no 30 semanas a vida inteira. Ou está no 4º dia do cursinho a vida inteira. A gente está em recuperação. A gente tem uma obra inacabada. Houve uma troca na administração. Agora quem administra é o Espírito Santo. Mudou isso e é muito bom para nós. Não quer dizer que a gente se tornou perfeito. A chamada regra de ouro é apropriada aqui. Jesus diz em Mateus 7,12, no Sermão do Monte: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Como você gostaria, ou como você gosta de ser tratado? Você gosta que as pessoas acreditem a você uma nova chance? Quem é que não gosta? Todos nós. Você gosta quando as pessoas pedem para você ajudá-las? É bom ajudar. Quando a pessoa pede, melhor ainda, você se sente bem com isso, porque isso é do ser humano. Quando você erra, por querer ou sem querer, como você gosta que as pessoas lhe avaliem ou se comportem em relação ao seu erro? Ora, então faça a mesma coisa. Como é que você quer que ela trate você? Então trate-a assim. Confie, peça ajuda, dê outra chance, perdoe e seja perdoado. É isso que Jesus está dizendo. A verdade é que sempre chegaremos mais longe quando decidirmos andar com mais alguém. Como o texto de Eclesiastes diz, 2 é melhor do que 1. Então reflita. Você tem alguma dificuldade em confiar em outras pessoas? Essa é uma resposta para você se dar, para você se avaliar. Você tem dificuldade em confiar em outras pessoas? Eu diria que, de certa forma, praticamente todos nós temos. Praticamente todos nós temos. Mas nós somos adultos. E sabemos que experiências negativas deixam marcas profundas. Então, a pergunta é, o que fazer então? O que fazer? O que fazer para reconquistar essa disposição, predisposição de confiar? Então vamos lá, ações para conquistar ou reconquistar a confiança. Todos sabemos, ou todos nascemos crédulos. Eu tenho meu primeiro neto, nasceu em dezembro, né? Lucas, meu filho mais velho, ele casou há 5 anos e aí meu neto Arthur nasceu agora em 21 de dezembro, fez 4 anos do ano passado. Então ele é totalmente dependente dos pais, naturalmente, né? Totalmente dependente dos pais. E quando ele for chegando aí, lá 10 meses, 1 ano, tudo que um pai disser para um filho fazer, pule de tal lugar que ele segura, ele vai fazer, porque ele confia totalmente. Só que, pelo simples fato de ele estar em pé em alguma ocasião e cair e se machucar, ele já quebrou a confiança em se jogar daquela forma. Isso é natural do ser humano. Então a gente nasce crédulo, a gente nasce confiando. Isso é uma característica que veio em cada um de nós. As experiências arrancam de nós a credibilidade no próximo. Porque assim como uma criança que ao cair ela restringe a confiança que ela dava aos pais, nós adultos, quando somos machucados pela traição de outra pessoa, a gente também se retrai na confiança. Isso é um déficit que nós acumulamos. Por isso que precisamos trabalhar. Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa dar nova chance. Jesus disse para a gente dar outra face, caminhar mais uma milha. Quando alguém pedir a túnica, dá também a capa. Imagina que às vezes a gente ouve essas palavras, acha-as bonitas, mas não age, não pratica. Tanto o próximo quanto nós mudamos, nos percebemos
somos transformados e assim temos a possibilidade de viver outra chance e de dar uma outra chance a alguém. Porque alguém que se aproxima de nós também está querendo reconquistar a confiança que ele já teve e foi perdida. É uma decisão diária confiar no próximo, assim como confiar em Deus e em você novamente. Para isso, primeira coisa, decida parar de julgar. A primeira coisa, Jesus ensinou isso para a gente. Não julgue, né? Como é que você tem uma trave no seu olho e está querendo tirar o argueiro que está no olho do teu irmão? Não julgue. Decida, é uma decisão. É algo que você tem que fazer, é algo que nós precisamos fazer. Parar de julgar, porque o martelo do juiz não é nosso. Nós nunca teremos toda a capacidade de julgar. Veja, um juiz no tribunal, para julgar, ele ouve as duas partes. Deus não precisa, porque Deus já vê todas as coisas. Ele sonda e conhece o nosso coração. Mas nós às vezes queremos julgar as pessoas apenas pela aparência, apenas por uma circunstância. Ora, julgar é formar conceito prévio, é emitir um parecer, é tomar decisão, é emitir uma opinião própria, é deliberar na qualidade de juiz ou árbitro, e isso não nos cabe. Não somos nós juízes de ninguém, não nos foi dado esse papel. Por mais que supostamente existam razões para condenar as pessoas, não temos informações suficientes para emitir um parecer justo. Ser justo é o papel do juiz, só cabe a Deus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Ou seja, quando a gente julga, a gente está colocando uma pedra enorme de tropeço no caminho do nosso semelhante. Julgar, a gente está dizendo para ele: você é pior do que eu. Julgar, esse é o gostinho, o sabor daqueles que gostam de julgar, eu sou melhor. Quando a gente julga, que a gente deprecia, que a gente diminui as pessoas, a gente está dizendo indiretamente: eu sou o cara, eu sou o bom. Então eu grifo o verbo deixar por uma razão. É como se todos nós, em essência, na essência do pecado, nas nossas entranhas, já tivéssemos a predisposição de julgar as pessoas. É impressionante. E há um perigo a mais aqui. Julgar os outros é gerar em si mesmo o sentimento de que a gente é melhor. Lembra do fariseu e publicano? Jesus conta que um fariseu foi para o templo e do lado dele ficou o publicano, e o fariseu orava assim: Pai, muito obrigado. Obrigado que eu sou um judeu. Obrigado que eu sou da família de Deus. Obrigado que eu sou dizimista. Obrigado que eu sou um marido fiel. Olha, cara. E tem uma versão que diz que ele orava de si para si mesmo. De si para si mesmo. Ou seja, ele não orava para Deus. E eu não sou como esse miserável aqui, publicano, traidor da pátria, ladrão, safado, que está aqui do meu lado. E Jesus disse: e o safadinho lá batia no peito, não tinha coragem de levantar a cabeça e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E Jesus conclui dizendo: aquele voltou justificado para a sua casa. Então, o que acontece conosco quando nós julgamos as pessoas é o sentimento desse fariseu, gente. A gente precisa repudiar isso. A gente precisa excluir, eliminar essa prática da nossa vida. A verdade é que somente Deus pode julgar uma pessoa, porque somente Ele conhece de fato as motivações de alguém. Jesus recebe uma mulher flagrada no ato do adultério. Diz o texto sagrado que Jesus escrevia na terra. Quando eles perguntaram: Jesus, a lei de Moisés diz que a gente deve apedrejar essa mulher. O que diz? Peraí, parênteses. Deveriam ser apedrejados os dois. Mas uma sociedade machista, o que é que faz? Livra a cara do homem e bota a mulher no fogo. Livraram o cara, foi para uma cidade de refúgio, que existiam as cidades de refúgio em Israel, e leva a mulher. Diz o texto que Jesus escrevia na terra. Conjecturo, eu não sei, a Bíblia não diz. Eu conjecturo que ele estava escrevendo alguns dos pecados sociais daquele povo que estava ali com a pedra na mão. E certamente quando ele se levanta, ele dá um vislumbre para aquilo que estava escrito assim:
quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que a partir dos mais velhos, as pedras foram sendo soltas e ninguém ficou, nem os discípulos. Nem os discípulos ficaram. Só ficou Jesus e a mulher. E ele olha para ela e diz assim: ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Agora vai em paz e não peque mais. Como quem diz, nem sempre eu estou aqui para livrar a tua cara. Muda de vida. Tem que mudar esse contexto da tua vida. Tem que mudar aquilo que era velho, deixar para trás e tudo se fez novo. Começar a viver como Deus está dando uma nova oportunidade. Então a verdade é que só Deus pode julgar, porque só Ele conhece todas as circunstâncias. Eu não sei, nem a Bíblia relata, nem precisa relatar as circunstâncias daquela mulher para que ela chegasse ao ponto de trair o seu marido. Não sei. Mas Jesus sabia. Jesus sabia. Não sei se faltou aqui a pilha, a bateria. Jesus sabia das circunstâncias da alma daquela mulher. Obrigado. Jesus sabia. Porque Jesus é Deus. Então Jesus, ao olhar para ela, ele fazia já a leitura. E ele recebe-a e diz assim: não te condeno. Ah, meus irmãos, se a gente começasse a agir dessa maneira nos processos da igreja, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos empregados, com os patrões, seria uma bênção, porque é isso que Deus quer de nós. A pena pelos nossos pecados foi paga na cruz. E nós vimos nos cursos da semana passada que a cruz está vazia. Jesus esteve lá, mas não ficou preso a ela. Então reflita: você tem o costume de julgar os outros? Isso é para você. Você tem o costume de julgar os outros? A segunda decisão, dentro da grande decisão de confiar, é: decida falar no grupo de apoio. Decida falar no grupo de apoio. Então, às vezes a gente é tímido por natureza, ou às vezes a gente foi tão machucadinho quando era lá na infância. Às vezes a casa tem a cultura familiar é nociva, às vezes não há uma boa orientação familiar, uma boa formação, e a criança cresce sem entender e ela se fecha. E ela sofre hostilidades dentro de casa. Quando ela chega na escola, ela não tem coragem de abrir a boca. Por quê? Porque ela tem medo de lidar com o mundo exterior, que já se em casa já é aquele exemplo. Imagina lá fora. Se em casa que seriam as pessoas que deveriam amá-la, então ela tem dificuldade de falar. Gente, muitos relacionamentos chegam ao fim por falta de comunicação, por falta de dizer o que está sentindo, de expressar. A fala é o mais básico meio de comunicação que Deus estabeleceu para a gente. Mas a timidez, o medo de se expor, a desconfiança do julgamento dos outros, etc, etc, isso atrapalha. Veja o que é que diz Paulo na carta aos Coríntios, na segunda, no capítulo 1, versículo 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que era onde ficava Corinto, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Aí você diz assim: puxa, Paulo está expondo a própria fraqueza. Paulo tinha coragem, do alto na estatura de Paulo, espiritual de Paulo, alguém que chegou aonde chegou, que fez o que fez. E ele diz aqui: nós não tínhamos capacidade de suportar aquilo. E nós queremos que vocês saibam. Vocês não podem desconhecer isso. Então, a necessidade de falar, de expor aquilo que a gente está vivendo. Duas coisas para atentar aqui: a necessidade assumida do apóstolo em fazer a igreja de Corinto saber o que eles sofreram. Não queremos que vocês desconheçam. Talvez isso possa falar para a gente que a gente precisa expor, para que outra pessoa saiba o que está aqui dentro e o que está aqui dentro, no nosso coração, na nossa mente. Gente, eu atendo gabinete pastoral toda semana. São muitos maridos que nunca se abrem com a esposa. São muitas esposas que não têm coragem de dizer o que sentem para o marido.
E essa relação se arrasta, às vezes por anos, sem falar. E um desses, há um tempo atrás, o cara não falava de jeito nenhum. Quando ele resolveu sair de casa, não aguentava mais, ele fez um WhatsApp que parecia um jornal, da primeira até as notícias dos esportes e tudo, e lazer e tudo. E a esposa ficou boba. Como é que ele tinha tanta coisa guardada durante anos e anos e anos, nunca falava, sempre balançava a cabeça e não estava tudo bem. E quando não aguentou mais, desabafou pelo WhatsApp. Não tinha coragem de falar no olho para dizer: olha, eu sinto isso, eu não estou bem com isso, você faz isso, me machuca. Não. E aí quando rompe de vez. Então essa necessidade nós precisamos assumir. Eu preciso falar, eu preciso dizer para aquela pessoa que eu amo e por quem sou amado, que eu estou vivendo isso. Eu estou falando no contexto familiar, mas os outros contextos sociais é a mesma coisa. E a outra coisa que me chama a atenção aqui é a admissão da própria fraqueza. Paulo disse: a gente não conseguia suportar aquilo, a gente achou que ia morrer, a gente achou que tudo ia acabar, que a missão que Deus havia nos dado ia terminar ali, ponto final. Essa é a admissão da própria fraqueza. Gente, quanta gente que precisa sempre mostrar que pode, que faz, que acontece, que nada o abala. Mentira. Nós somos seres vulneráveis, nós somos seres frágeis na trajetória da vida. A vida não é linear, a vida é gráfico. Tem curvas, tem declives, tem aclives, a gente tem dificuldade, tem vale, tem monte, tem tudo. E nesse misto de coisas, tem momentos que a gente está frágil. Então é preciso admitir as próprias fraquezas. Você percebe como a primeira decisão a admitir anda em conjunto